Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, onde você estiver. Que a presença de Deus, que é abundante, que é soberana, majestosa, esteja manifestando na sua vida. E para nós é um imenso prazer nós estarmos aqui nesse domingo, finalzinho do dia, aí domingo de Páscoa. Eu tenho certeza que Deus já fez muito na sua casa e muitas pessoas foram ao supermercado, mesmo na quarentena, comprar o ovo de Páscoa. Mas nós estamos aqui para falar de fato da verdadeira Páscoa, na pessoa do Senhor Jesus. É Ele, por Ele e para Ele que estamos aqui, e tudo que se move vai resumir nele. E nesse domingo maravilhoso, nós convidamos você para que o seu coração se abra, porque Deus vai ministrar a você, através do louvor, que será daqui a pouco, será ministrado aqui pela Cris, e os pastores estarão aqui tocando e ministrando ao Senhor. E daqui a pouco, a palavra de Deus, a semente verdadeira, aquela que vai cair no seu coração, nos nossos corações, terra fértil, e vai produzir a 100 por 1. É assim que nós declaramos. E eu quero começar essa noite mostrando para você um vídeo. Talvez você já tenha visto, talvez você tenha assistido aí na sua casa, e nós queremos aqui, eu quero que você pense um pouquinho, antes da gente começar essa noite, você possa avaliar a verdadeira Páscoa, o Cordeiro Pascual Jesus Cristo. Então, com você, esse vídeo que eu quero que você pense um pouquinho. No tempo onde a palavra mais usada é vírus, onde a preocupação maior é não se contaminar e morrer, ele que era santo, rei do universo, tirou os trajes seguros, o manto da eternidade, para morrer. Complexo? Jesus Cristo não escolheu ser igual à multidão, não escolheu se conformar com o século em que vivia. Foi separado como o melhor cordeiro que existiu, e o preço foi a cruz. O plano foi consumado. O vírus do pecado estava aniquilado para sempre. Agora não somos mortos, pois ele é o antídoto, ele é a vacina. Hoje talvez o verdadeiro sentido da Páscoa você entenda. Ficar em casa foi a ordem da primeira Páscoa, pois o anjo da morte passaria. A pergunta é, como sairemos após o anjo da morte passar? Seremos melhores? Vamos buscar a Cristo? Ou continuaremos a imolar o cordeiro? Ele veio, morreu, ressuscitou e voltará para te buscar. Feliz Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. É Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio a essa terra, que morreu por minha vida e a sua vida. E esse Cristo ficou na tumba, mas a palavra diz que no terceiro dia, no domingo, bem cedo, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, há mais uma promessa: ele virá. Eu sei que você já sabe disso, mas eu quero que o seu coração se aquente, se esquente no Senhor e creia, ele vai voltar. E portanto, esse vídeo eu achei maravilhoso. Ele vai falando a respeito dos vírus, e principalmente do vírus que está nesses últimos dias. O vírus que Jesus veio tirar foi o vírus do pecado, da iniquidade. E no finalzinho do capítulo 24 de Lucas, Jesus se reúne com seus discípulos após a ressurreição. Eles ainda não tinham visto Jesus, eles ainda não tinham de fato concretizado a ressurreição, ainda estavam em temores. Mas Jesus apresenta com eles, no lugar onde eles estavam reunidos, sopra sobre eles e começa a dizer a ele a razão de por que tudo aquilo havia acontecido. E eu quero só finalizar a fala de Jesus para mim e para você hoje. Diz assim a palavra de Deus: Jesus disse isso e mostrou as mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa de comer? E eles lhe deram um pedaço de pão e um peixe assado, e ele pegou e comeu diante deles. Depois disso,
enquanto ainda estava com vocês, eu disse o que tinha que acontecer, e tudo que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés e nos profetas e salmos. Então Jesus abriu a mente deles, para que eles entendessem tudo o que estava acontecendo. E ele diz assim, olha, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seriam anunciada a todas as nações, começando por Jerusalém. Esse é o propósito da verdadeira Páscoa. É Cristo morrendo, ressuscitando, e nós, como Cristos de Deus, cristozinhos, a Bíblia fala disso. Você é um cristão, é um cristozinho, e você e eu vamos anunciar a palavra de Deus. E nesses últimos dias, meu querido e minha querida, eu quero clamar a Deus pela sua vida e declarar que você é uma testemunha viva do Senhor. É isso que as nações precisam, é isso que Goiânia precisa, é isso que sua casa, minha casa necessita, é de que sejamos, de fato, testemunhas de Deus. E onde você estiver, eu quero convidar você a orar nessa hora, a orar nesse momento, a você colocar o seu coração no Senhor e dizer para Ele, eu em Cristo Jesus sou o melhor. Nós não vamos continuar a imolar o cordeiro, não, de forma alguma. Nós, a igreja de Deus, a noiva do cordeiro, a noiva que Jesus vai vir buscar, essa noiva está purificando a sua vida. As vestes nossas estão sendo ataviadas para aquele dia, que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas vai acontecer. E eu quero que você ore ao Senhor neste momento, agradecendo Ele pelo Cordeiro vivo que o Pai nos deu. Senhor, nós te louvamos e celebramos, Senhor, no final desse dia, o domingo de Páscoa, Senhor, o domingo em que o verdadeiro Cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem, ó Deus, sem nenhum defeito, foi levado à cruz. E ali, Senhor, foi extinguido todo o vírus do pecado, todo o vírus da iniquidade, para que eu, para que você, para que nós fôssemos livres, e para que nós nos tornássemos parecidos com Cristo Jesus. Este é o seu maior propósito na terra, é que o homem e a mulher cada dia se pareça mais com Cristo, chegando à estatura de um varão perfeito. Por isso, Senhor, nós celebramos nesse domingo, as famílias celebram sobre a terra esse dia, Senhor, maravilhoso, e nós agradecemos a Ti, nós agradecemos o Senhor pela vida, nós agradecemos o Senhor pelo perdão dos nossos pecados, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de sermos, Pai, nos tornarmos filhos de Deus, através da Tua graça, da fé em Cristo Jesus, pelo meio do arrependimento. E nessa tarde, Senhor, eu quero clamar por cada família, as famílias do ministério aqui, Senhor, famílias de outros lugares, famílias de outras cidades, que a glória de Deus inunde a sua casa nesse dia, que a presença de Deus inunde o seu coração, que você sinta o aconchego do Espírito sobre a sua vida. Você não está só, a sua casa não está só, você não é um desamparado, você é filho do Todo-Poderoso, e nenhuma praga chegará à sua tenda, porque tem sangue vivo sobre você, tem sangue sobre a sua casa, tem sangue sobre o seu coração. Você é filho, e esse é o maior presente nesse dia de Páscoa. Deus te abençoe e vamos celebrar a Ele em o nome de Jesus. Amém. Cristiane. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, tá?
desse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, obrigada, Pai, pela tua presença neste lugar. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Oh, Espírito Santo de Deus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero
mão no teu coração. Meu Jesus, Salvador. Promessa para mim e para você. Aleluia. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que a paz seja com todos, graças a Deus. É um imenso prazer estarmos aqui para falar a palavra de Deus mais uma vez. A palavra de Deus nós não cansamos de falar, de anunciar as boas novas de salvação. Amém? Hoje está comemorando o dia da Páscoa, subsequente de um dia terrível que foi a Sexta-feira da Paixão. E nessa introdução que eu quero dizer para vocês sobre o dia da Páscoa, nós iremos falar sobre o nascimento de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. E tudo tem a ver com o plano de salvação que hoje se beneficiamos dele. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E o título que eu quero dar nessa palavra de hoje, nessa mensagem de hoje, quer dizer: plano frustrado e vitória concedida. Abram suas Bíblias em Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 35, nos diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus. Uma coisa bem interessante notar: quando você recebe algum recado de anjo, é do Gabriel, viu? É o Gabriel que traz recado de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que quando foi no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada,
o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, porque considerava a saudação meia diferente. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que o teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande e chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como fará isto? Vês que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com tua sombra. Amém e amém. Esse plano elaborado por Deus, um propósito elaborado por Deus, dá início lá no Éden. Tudo começa no Éden. Quando a serpente engana a mulher e diz que se o dia que eles comessem do fruto seriam semelhantes a Deus, teria conhecimento do bem e do mal. E começa uma dilubriação da serpente, que era Satanás, para tentar a mulher. E a Bíblia diz que, por uma fraqueza, a mulher cai em tentação e come do fruto. Mas Deus não deixa por menos. Deus diz da seguinte maneira: olha, você fez isso, não fez? Deixa eu conjecturar aqui um pouquinho. Você fez isso, não fez? Eu falei para não fazer, e você fez. Agora, da semente desta aqui, nascerá um. Esse te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Começa então uma grande procura para acabar-se com o plano de Deus, que é de salvação da humanidade. Quando tudo começa lá no Éden, parece que não vai ter mais fim, porque é longa a história que faz passar pelos profetas, pelos apóstolos, pela lei, pelos juízes. Por todos os capítulos da Bíblia, permeia o plano da salvação de Deus para com a vida do homem. E o Espírito Santo, o qual nós vemos aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo São Lucas, engravida. Maria se torna o útero de Deus, porque o sonho de Deus era que Maria fosse a mãe do Salvador. E o anjo chega para ela e fala assim: salve agraciada. Ela acha aquela saudação estranha, ela acha aquela saudação meia diferente. Certamente se um outro judeu chegasse para ela e falasse assim: shalom, ou paz seja contigo, seria normal. Mas o anjo chega e fala assim: graça seja contigo, mulher agraciada. Paz seja contigo, agraciada. E ela acha aquilo meio estranho, mas continua dando ouvido ao que o anjo falava para ela. E o anjo chega e diz assim: olha, Deus achou graça diante de você, e você dará à luz a um filho. Bom, são coisas que nós não entendemos quando Deus fala. A princípio, muitas coisas nós não entendemos quando Deus fala. E ela era uma jovem virgem, e ela chega para o anjo e fala assim: olha, isso não acontece em Israel. Como que posso eu dar à luz a um filho? Não conheço varão nenhum.
E o anjo diz para ela assim: não, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo vai te envolver de uma maneira que você nunca viu. E você conceberá e dará à luz a um filho. E se chamará o seu nome Emanuel, quer dizer Deus conosco, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Agora começa o plano do diabo para que pudesse frustrar o plano de Deus, o propósito de Deus. Olha só, lá em Gênesis 3:15, diz que nasceria um para esmagar a cabeça de Satanás. Satanás certamente ficou despreocupado, né? Pensando, não vem nada. Passaram-se quantos anos? Não vem nada. Digam comigo assim: o plano de Deus, ninguém pode frustrar. Jó 42, versículo 2 diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Deus não deixa que os propósitos dele sejam frustrados. Jamais, jamais. Quando o propósito, o plano de Deus é muito grande, Deus tem pressa em cumprir na sua vida. Deus tem pressa em fazer com que o propósito dele seja cumprido sobre a sua vida. Quando José interpreta os sonhos de Faraó, ele diz para Faraó: olha, o sonho é muito grande, e Deus tem pressa em fazê-lo. Deus tem pressa em realizar os sonhos da sua vida. Deus tem pressa em fazer aquilo que está vindo à tona para que seja feito sobre a sua vida. Deus tem pressa em tornar os seus sonhos em realidades. Você que nos está assistindo aí, você pode dizer comigo: Deus tem pressa em tornar os meus sonhos em realidades. Passaram-se as leis, passaram-se os profetas, passaram-se os juízes, e nada aconteceu, nada do Salvador chegar, nada do Salvador vir de acordo com a profecia, que nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. E agora o propósito de Deus, como ficaria? Como ficaria a situação daquele a quem havia prometido um Salvador? A Bíblia diz: se por um só homem entrou o pecado no mundo, por outro homem entraria a salvação. Quando é no 6º mês que o anjo entrega o recado para Maria, ela vai visitar a sua prima Isabel, que morava nas regiões montanhosas. E lá ela depara com quem? Com Maria, com Isabel, que estava também grávida de João Batista. Irmãos, o interessante notar é que quando Maria vai visitar Isabel, na casa de Zacarias, seu esposo, as criancinhas começam a pular no ventre. João Batista começa a pular no ventre de Isabel, testificando o quê? Que iria ter alguma coisa diferente no ventre de Maria. E ali começa uma indagação. Depois Maria afasta-se de Isabel, e Jesus vai ver João Batista só depois de 30 anos. Uma coisa interessante notar aqui. E quando um dia João Batista está batizando no Jordão, João Batista aparece: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos.
Eu acho que João Batista deveria ser uma figura bem excêntrica, uma coisa bem esdrúxula mesmo. A maneira dele vestir, diferente. A Bíblia diz que ele usava um cinto de couro, pelos de camelo, comia gafanhoto, comia mel silvestre. Era uma pessoa bem diferente. E, no entanto, naquele dia ele estava batizando no Jordão e ele pregava sem dó de falar a palavra, e ele dizia: arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da condenação eterna? Quem vos ensinou a sair da ira de Deus? E um dia aparece um dia diferente para tudo. João sente que era diferente, porque aquele dia teria que batizar aquele que era o seu primo, Jesus. E a Bíblia diz que Jesus agora começa a chegar na beira do Jordão. Irmãos, eu imagino a expectativa de João Batista em batizar Jesus. No Espírito ele já sabia que iria batizar Jesus. A situação era favorável para aquele dia ele batizar Jesus. Certamente alguém perguntava a João Batista: João Batista, hoje parece que você está meio estranho, pastor. E ele dizia assim: hoje eu estou, porque hoje é um dia diferente para mim. E quando Jesus começa a vir na margem do Jordão, João Batista disse para a multidão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só a situação agora. João Batista está diante de Jesus. O plano de Deus para o nascimento do Messias não havia falhado. O plano de Deus para o nascimento, o crescimento, o batismo de Jesus não havia cessado. E começa o ministério terreno de Jesus. Começa o ministério fundamentado dentro dos requisitos de Deus para que ele pudesse exercer o seu papel. E Jesus agora começa a fazer as obras de Deus sobre a terra, começa a curar os leprosos, começa a fazer a obra de cura divina, começa a fazer sinais e maravilhas. E o diabo não esqueceu que ele era o Salvador. Primeiramente mandou que Herodes pudesse matar. Primeiramente mandou que os magos avisassem para ele onde estaria o menino quando eles o encontrassem, para que pudesse matar, tentando acabar com o plano de Deus. Gente, Deus sempre batalha por nós, porque o inimigo tenta a todo tempo fazer com que nós sejamos decepcionados e arrasados naquele caminho em que nós queremos trilhar. Quando Deus tem um plano grande e tremendo sobre a sua vida, o diabo tenta frustrar. Toda maneira que você pensa em que Deus possa lhe abençoar, o inimigo tenta frustrar o plano de Deus sobre a sua vida. E a Bíblia diz que Jesus vai sendo agora experimentado na condição do seu ministério terreno. Quando ele sai das águas, a Bíblia diz que aparece um anjo, uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, e diz: esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer.
esse é o meu filho em quem eu me comprazo. Às vezes as pessoas podem pensar o seguinte: mas o que tem a ver isso com o domingo de Páscoa? O que tem a ver isso com a Páscoa? Nós podemos ver, as pessoas têm trocado, invertido os valores, têm colocado um coelho em lugar de um cordeiro. O coelho nunca foi símbolo de Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso cordeiro. Cristo não é simplesmente um ovo de chocolate ou uma tara comercial que ronda o mundo quando chega essa data, quando chega essa época. Mas Cristo é vida em nós. Cristo é crer que Cristo em nossas vidas é o Cordeiro Pascual, é quem sacia a nossa alma, sacia a nossa vida, sacia a nossa alma diante dele. E quando Jesus sai das águas, João Batista termina a sua obra na vida de Jesus. Acontece uma coisa muito interessante. Por quê? Porque agora Jesus caminhava para o sacrifício, que seria a crucificação. Irmãos, olha só. Todo mundo tem uma sexta-feira da paixão na vida. Todo mundo tem um dia mau na vida. Todo dia na sexta-feira da paixão, você passa por um momento difícil. O nome já fala, sexta-feira da paixão. Você pode, na sexta-feira, ser zombado. Na sexta-feira, todo mundo ri da sua cara. Na sexta-feira, as pessoas te criticam. Na sexta-feira, você passa vergonha. Mas uma coisa é certa, o domingo de Páscoa te aguarda, o domingo de Páscoa te espera, o domingo da ressurreição está do seu lado, está te esperando. Cuidado com o que você fala na sexta-feira, porque você pode perder o domingo de Páscoa. Cuidado com o que você fala no dia mau, você pode perder o dia que está para vir, o dia bom que seria o domingo de Páscoa. E Jesus agora é levado para Pilatos. Primeiramente ele é levado para Herodes, depois levado para Pilatos, depois para Herodes, depois torna para voltar para Pilatos. Aquele jogo de empurra-empurra. E o mestre sofrendo. E o diabo achando que tinha vitória sobre tudo aquilo. Às vezes nós pensamos que sofremos é porque Deus não está nem aí para nós. Às vezes nós pensamos o seguinte: o sofrimento está demais na minha vida. O sofrimento está arrasando comigo, acabando comigo. Às vezes é permissão de Deus. Mas Deus não vai deixar que você pereça. E Jesus passava as vergonhas de quando ele estava pregado na cruz. Primeira vergonha que Jesus passou, a vergonha moral. As pessoas passavam por ele e diziam assim: você não é o Cristo? Desce daí. Tem vergonha maior que essa? Você não é o Cristo? Desce da cruz.
Segunda vergonha, os sacerdotes passavam e meneavam a cabeça. Não era esse aí que curou os aleijados, que curou os cegos? E a mais terrível de todas as vergonhas, quando ele clama ao céu e nem o céu lhe responde. Nem Deus. A Bíblia diz que naquele instante Deus virou e não escutou o seu filho. Gente, que situação. Quando nós pensamos que está tudo a nosso favor, pensamos que está tudo ok, pensamos que estamos caminhando bem, e na hora que você conta com a pessoa, você já passou por isso, conta com a pessoa, e nada acontece. E a Bíblia diz que às 3h da tarde da sexta-feira, ele dá um brado: Pai, está consumado. Aquilo arrebenta com o inferno, aquilo arrebenta com o diabo, arrebenta com os capetas. Por quê? Porque agora ele achava que tinha vitória, mas quando Cristo dá o brado, Pai, está consumado, todo o inferno estremece, porque sabia que a vitória estava sobre a pessoa de Jesus. Agora o diabo se dá conta de que ele havia sido derrotado. Até então, cria ele que estaria vitorioso. Até então, cria ele que estaria sobre o comando de tudo. Igual tem uma música que diz aí: está tudo dominado, está tudo dominado, tudo dominado. Dominado nada. É Deus que está sobre tudo, e Cristo que está sobre todos, dominando. A Bíblia diz que é Ele que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para Ele como que gafanhotos. O domínio está sobre a pessoa do Senhor Jesus. O domínio, Satanás achava que tinha o domínio de tudo sobre as mãos. Quando Jesus fala assim: está consumado, acabou com tudo. Pai, está consumada a obra que o Senhor me deu para me fazer, já fiz. Tem um dizer romano que quando uma pessoa terminava uma obra, quando uma pessoa terminava um trabalho, terminava um serviço, ele colocava a frase que falava assim: testelestai, quer dizer, está tudo pronto, está consumado, está... Se o pessoal ia para a guerra, os despojos da guerra, vinham um na frente gritando: tetelestai, 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 quer dizer, está consumado, acabamos, ganhamos a guerra. Se um artista terminava de fazer uma obra, colocava no final daquela obra: tetelestai, está pronto, está consumado, está feito. Colossenses 2,14, a Bíblia diz que a cédula que nos era contrária e que nos condenava em alguma ordenança, Cristo rasgou, cravando-as na cruz. Pai, está consumado, não deve nada. Mas o Luiz fez muita coisa, não deve nada. E o Márcio fez muita coisa, não deve nada. E o Devani fez muita coisa, não deve nada, porque está tudo pago, está tudo pago, está tudo pago para a glória de Deus. Quando nós reconhecemos de verdade, de fato, aquilo que Deus tem para nós, e que fomos comprados com preço de ouro e de prata, mas com o precioso sangue de Cristo, nós levantamos as mãos e dizemos: Senhor, o Senhor é Deus sobre a minha vida, e o plano da salvação não foi perdido, o plano da salvação não está acabado, o plano da salvação não está consumado, sem que eu fosse salvo por Ele. Deus tem sobre os seus ombros,
sobre os ombros de Cristo, a responsabilidade de nos trazermos a salvação por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. O tempo usado, que eu disse agora há pouco, está consumado, está tudo pago. Diz a cédula que nos era contrária. Naquela época também a lei romana permitia que quando tinha um credor, o devedor e o credor podia ir lá na casa, se eu devesse para alguém, não importa o valor da dívida, alguém poderia chegar lá na minha parede e pegar um pergaminho e escrever: Alailson deve assim, assim, assim e assim, e pregar na minha parede. Todo mundo que passasse podia olhar a parede e ver que ali estava um devedor, estava um homem pendurado na dívida, estava um homem pendurado na dívida. E quando alguém se compadecia de mim, pela lei também ele podia ir lá, pela lei romana, ele podia ir lá, pagar a dívida, quitar tudo e rasgar, rabiscar, fazer tudo o que quisesse com aquela cédula. E falava: está paga a sua dívida, não deve nada. E assim Paulo diz assim, a cédula que nos era contrária, que nos acusava em alguma ordenança, Cristo a cravou na cruz, livrando-nos de toda a condenação. 3 da tarde, Jesus expira. Pai, está consumado. Agora, o que acontece? Quem estava por perto vê que Jesus baixa a cabeça e começa a sair de um por um. Não tinha quem pudesse tirar do madeiro. O corpo fica pendurado e os discípulos vai cada um para o seu lugar, pega o seu rumo, os que apareceram. E quando eles veem que Jesus morre, o soldado pega a lança para ir lá e furar o lado de Jesus. Quando vê que Jesus já estava morto, queria quebrar-lhe as pernas. Quando vê que Jesus estava morto, não faz nada disso, cumprindo a profecia de Jeremias, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Aí é nesta hora que aparece os anônimos. É nessa hora que aparecem os esquecidos. E a Bíblia diz que Jesus aparece para tirar Jesus, um homem chamado José de Arimateia e Nicodemos. Sempre aparece um coração generoso nas horas terríveis. Sempre aparece alguém para te socorrer nos momentos difíceis. Sempre aparece alguém para te ajudar na hora que você mais precisa. E na época José de Arimateia era senador em Jerusalém. E pede o corpo do Cristo, porque ele tinha no jardim de sua casa, no seu horto, um sepulcro que nunca tinha colocado ninguém. E ele faz uma petição na época para que pudesse liberar o corpo de Jesus.
E a Bíblia diz que o concílio libera o corpo de Jesus e ele coloca Jesus no seu sepulcro, que ninguém nunca tinha usado. A hora que menos espera, você recebe ajuda de onde você jamais podia esperar. E a Bíblia diz que passam-se sexta, o sábado e o domingo. Domingo pela manhã, o silêncio é quebrado por Maria. E a Bíblia diz que Maria vai bem cedo ao sepulcro. Bem cedo. E quando ela chega no sepulcro, ela vê o anjo e ela pensa que é um jardineiro. E ela fala assim: aonde colocou o meu rabi? Aonde vocês colocaram o meu mestre? Acharam que era o jardineiro que ela estava vendo, e era o próprio Jesus. E ele fala: Maria, não me detenhas, não me segure, eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai e fala para os meus irmãos que eu ressuscitei, que eu agora estou ressuscitado, estou novamente com vocês. E Maria volta quebrando o silêncio de tudo e começa a falar sobre o que ela tinha visto. Os discípulos, alguns voltaram às suas velhas profissões. O duro é quando nós achamos que está tudo terminado e começamos a fazer as velhas práticas. O duro é quando nós pensamos que está tudo acabado, que não tem mais conserto para nada, e começamos a fazer aquilo que não devia. E 2 discípulos voltam para Emaús, e a Bíblia diz que quando eles iam voltando para Emaús, começam a trocar palavras entre si, e de repente Jesus aparece do lado deles. E pergunta para eles assim: que palavras vocês estão trocando entre si? Que palavras são essas que vocês estão falando? E ele começa a dizer para Jesus, de um tal Jesus. Olha a expressão deles, gente. De um tal Jesus. Agora, aquele que fez cura, aquele que andou com eles, aqueles que multiplicou os pães, aqueles que estavam no dia a dia com Jesus, agora fala de um tal Jesus, e nós achávamos que era ele que fosse remir Israel. Olha que situação. Será que você tem pensado assim, diante do problema, diante da situação difícil? Eu achava que era Deus que ia resolver meus problemas, eu achava que era Jesus que ia resolver os meus problemas, e nada aconteceu, nada até agora aconteceu. Que situação! E a Bíblia diz que quando eles vão entrando para a sua cabana, para o lugar onde eles iam passar a noite, convida Jesus para entrar. E Jesus fez com que ia para mais longe. E ele diz: fica conosco, já se faz tarde. E quando Jesus entrou com eles, que partiu o pão, abençoou, partiu o pão e deu para eles, caíram como se fossem 2 escamas dos seus olhos. Voltaram correndo para Jerusalém e diziam para o outro assim: porventura o nosso coração não ardia quando ele nos abriu as Escrituras, e falando desde os profetas até os dias de hoje,
porventura isso não incomodou o nosso ser, isso não incomodou o nosso coração, não incomodou a nossa alma. Agora, o plano de Deus, que era de trazer salvação para Israel, estava literalmente consumado. A primeira coisa que Jesus, quando chega em Jerusalém, depois de ressuscitado, fala para a igreja no cenáculo e diz da seguinte maneira: todo poder é me dado nos céus e na terra. Todo poder é me dado nos céus e na terra. Porque às vezes o diabo pensava que parcialmente o poder tinha sido dado a Jesus. Mas olha só, no período em que Jesus é crucificado, só os demonstrativos que aconteceram naquele período, qualquer um saberia que o diabo não teria chance de nada. Porque a Bíblia diz que quando o sangue de Jesus escorre sobre a cruz e toca no solo, há um terremoto. Tamanho poder era que há um terremoto. Os sepulcros foram abertos, pessoas ressuscitaram. A Bíblia diz que depois foram vistos vários deles andando nas ruas de Jerusalém. E agora a igreja só ficou presa por 50 dias. Acho do jeito que nós estamos reunindo nas casas, cada um com a sua família, era o que a igreja vivia naquela época. Nós não estamos com medo, é claro, é por conta de uma lei, do problema que está ocorrendo. Mas naquela época era com medo. Como diria o imperador Júlio César, se tivesse nos dias de hoje, dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Então fica em casa. Não é, pastor Devaney? Dura lex sed lex. Mas não era essa a intenção de que a igreja ficasse enclausurada dentro de casa. Não era essa a intenção que a igreja ficasse parada dentro de casa. A intenção agora era que a igreja se espalhasse, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, havia ressuscitado. O domingo de Páscoa havia chegado para ele. No domingo de Páscoa, a vitória vem sobre a sua vida. Na sexta-feira você sofre, mas no domingo você tem a vitória sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Quando o apóstolo João tem a visão lá no capítulo 5 de Apocalipse, ele diz da seguinte maneira: depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de uma trombeta ouvira falar comigo, disse, capítulo 5, desculpem, e vi na destra do que estava sentado um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, podia abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorava muito. Ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que vi um trono dos 4 animais viventes, entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha 7 pontas, que são 7 olhos, são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro na destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais
e os 24 anciões prostraram-se e adoraram a todos com harpas e salvas, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico: digno é o Cordeiro de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para os Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e eis que vi muitos anjos ao redor do trono, e os animais, os 24 anciões, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, e que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, como pôde receber o poder, a riqueza, sabedoria e força, honra e glória e ações de graças. E eu vi toda criatura que está nos céus, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja dada honras e ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram o que vive e reina para todos sempre. João olha e vê, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. João olha e vê um cordeiro. Mas quando o anjo diz para ele, fala um leão. Isso quer dizer o quê? Que ele vai reinar tanto nos céus como na terra, como leão e como cordeiro. E os 24 anciões, esse aqui é o cântico, é o novo cântico que ele entrará para que possamos ver o Cordeiro de Deus bradando e cantando vitória nos céus. Como diz Salmo 24, abria portas eternas e entrará o Rei da Glória. A vitória será concedida para que ele entre pelas portas eternas e os portais eternos, diz o salmista. Então, nessa noite, que Deus, sobre você, traga o conhecimento sobre a minha vida, sobre a tua vida, de que realmente Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Às vezes as pessoas têm, eu não sei quem inventou essa profanação, eu diria isso, uma profanação sobre ovo de Páscoa, trocando o cordeiro pelo coelho, trazendo isso uma abominação, fazendo com que o Cordeiro de Deus seja trocado, seja mudado, seja inventado e introduzido na mente, principalmente das crianças. Que nós nessa noite temos o conhecimento de que Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque para isso Ele veio. Amém? Vamos orar nesse instante. Eu quero nessa oração pedir ao Senhor que venha nos dar graça e entender o seu propósito na nossa vida, de tudo quanto Ele tem a respeito da salvação. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesse instante, Senhor, agradecendo ao Senhor pelos momentos que aqui passamos. Deus, que a Tua glória, a Tua presença seja notável, Senhor, nesses dias em que estamos atravessando. O Senhor como nosso Cordeiro Pascual, o Senhor como nosso Cordeiro, Pai, que tira o pecado do mundo. Senhor, venha sobre nossas vidas, venha sobre a vida de cada um nesta hora, porque o Senhor é Deus conosco, Emmanuel, e nós te glorificamos no nome de Jesus para todos sempre. Amém e amém. Obrigado, pastor Laís, por esta palavra. Que esta palavra continue gerando vida no seu coração nesta noite. Que esta palavra continue falando com você nesta noite. Que você continue recebendo
aquilo que o Senhor nos entregou. E neste momento eu quero também deixar um texto com todos vocês que estão nos assistindo nesta noite. O momento atual é um momento em que gera dúvida, gera incertezas e questionamentos a cada dia, a cada instante. Principalmente se eu e você não estivermos firmados nesta rocha que é o Senhor Jesus. O Cordeiro que o pastor Alaíus falou aqui, que um dia foi morto, mas que no terceiro dia ele ressuscitou. E é essa certeza, essa confiança, essa esperança que eu e você temos, por isso nós prosseguimos adiante. Por isso nós conseguimos chegar diante de você nesta noite e lermos um texto, para que em rápidas palavras possamos relembrar eu e você da importância de nós entregarmos na casa do Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta. Talvez você esteja pensando, o momento é difícil para todo mundo. O que eu tenho, eu não sei se vai ser o suficiente para mim amanhã ou na próxima semana. Talvez você não tenha nem para amanhã. Mas nós não podemos deixar de orientar a igreja do Senhor. Porque existe uma promessa. Existe algo determinado pelo Senhor, o soberano Deus, que um dia Ele deixou na sua palavra, dizendo que nós devemos trazer o nosso dízimo na casa do Senhor, trazer a nossa oferta e fazer prova com Ele. Então existe sim essa diferença naquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. Olha o texto desta noite, Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 13. Jesus aqui ele estava sendo questionado. Olha o que diz o texto. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus, herodianos, para o apanhar em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade? É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Eu quero deixar uma pergunta para você nesta noite. Você, mesmo nesses momentos difíceis, onde nós estamos passando por uma pandemia, através desse novo coronavírus, mesmo nessa situação, você tem tem entregado a Deus o que é de Deus? Eu e você, nós temos feito a nossa parte, ou talvez um pouquinho que temos, aquilo que recebemos, nós falamos: eu tenho que guardar. Mas o texto aqui, quando Jesus falava, aquelas pessoas que o questionavam, Jesus disse a eles: olha, dai a César o que é de César, e também dai a Deus, deem a Deus o que é de Deus. E eu e você, nós não podemos olhar para as circunstâncias, eu e você não podemos olhar para os lados,
nós devemos olhar para o Senhor, aquele que foi crucificado, aquele que foi sepultado, mas aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Nós temos que olhar para o Senhor e crer que Ele está fazendo, que Ele vai fazer e continuará fazendo na minha vida e na sua vida. Amém? E eu quero fazer uma oração com você nesta noite. Querido Deus, aí estão os teus filhos, Senhor. Pai, eu não sei aonde essa mensagem vai chegar, eu não sei quem realmente está assistindo nesse momento ou quem ainda vai assistir, mas uma coisa eu tenho certeza: Tu és, Senhor, o Deus soberano sobre todas as coisas. Pai, eu quero apresentar os Teus filhos diante do Senhor nesta noite. Senhor, aquele que tem sido fiel na Tua casa, Senhor, aquele que não tem conseguido ser fiel na Tua casa, mas eu tenho uma certeza: o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus soberano sobre todas as coisas, e a Tua palavra nos garante que nós podemos fazer prova contigo quando somos fiéis na tua casa. Por isso, Deus, traga, Senhor, a tua provisão sobre cada um dos teus filhos. Senhor, toma cada um dos teus filhos em tuas mãos. Senhor, aquele que está desempregado, Senhor, aquele que não tem para ofertar, Senhor, mas que o Senhor abre portas, que o Senhor age no meio do caos, na vida dos teus filhos, e opera um milagre, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar sobre a tua igreja, sobre o teu povo, a provisão financeira do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero deixar um recado para você. Talvez você não vai conseguir olhar para o que está na tela. Nós temos aqui identificado o número das nossas contas. A igreja hoje tem 2 contas bancárias, uma na Caixa Econômica Federal e uma outra no Sicredi. Mas você pode estar nos procurando para que nós possamos continuar passando para você essas contas. Você que quer entregar o seu dízimo, a sua oferta, nos procure, que nós vamos passar para você meios para você fazer esse depósito e essa transferência. Estamos, irmãos, procurando um mecanismo para agilizar esse depósito, para agilizar essa transferência, mas por enquanto ainda está em andamento esse projeto. Mas que o Senhor continue abençoando a sua vida no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor Deva. Obrigado, pastor Alails. Estava ouvindo a ministração do pastor Alails. E quando ele falava, me veio o texto. E eu terminei de pensar, o Senhor falou. Tem coisas que às vezes nós passamos batido no que está registrado na palavra. A palavra de Deus diz que se falasse sobre todos os milagres, tudo que Jesus fez, teria muitos livros. E por que o que nós temos em mão está registrado? Já parou para pensar nisso? E me veio na mente, pastor Alails, quando Jesus, ele é crucificado, e os mortos ressuscitam. Amados, se a sua esperança está nessa terra, você pode perceber que você já está frustrado. Por quê? Porque tudo parou por causa de um vírus. Quando você ouve o pastor Alailson falar a respeito de um plano, esse não é um plano terreno. Esse não é o plano de um presidente da república, de um governador, de um prefeito. É um plano divino. E isso muda tudo na minha e na sua história. E o que
que nós mais ouvimos são pessoas angustiadas, pessoas preocupadas com isso ou com aquilo. Ei, presta atenção! Está consumado. Nós estamos tendo que cumprir a quarentena por um edito do nosso governo. Estamos obedecendo, por isso que estamos transmitindo online. Mas ouça, há um edito de vida para você, há um edito de proteção para você, há um edito que te guarda, há um edito que te promove, há um edito que te sustenta, há um edito que te livra de toda peste. Este edito se chama o sangue do Cordeiro. É esse que te guarda e me guarda. Aleluia. Eu quero orar agora com vocês, porque o meu coração está cheio de esperança. Porque a palavra do Senhor, quando ela adentra em nossos ouvidos, ela gera fé, ela gera vida, ela gera tranquilidade, ela gera paz. Quando os discípulos saíam para pregar em Samaria, nos confins da terra, a Bíblia diz que as igrejas tinham paz. Ah, irmãos, tem paz sobre a tua casa, tem paz sobre a tua família, tem paz sobre teus filhos, tem paz em meio à pandemia, tem paz, porque o Espírito gera esta paz. Aleluia, aleluia. Eu vos dou a paz que o mundo não pode vos dar. Espírito Santo, somos muito gratos, Espírito Santo. É, Senhor, é. E o Espírito Santo manda te dizer: tens visto tudo que está acontecendo? Andarabacheias, tem visto as aflições e angústia dos homens? Mas sou eu que te guardo, sou eu que te protejo, sou eu que te livro, porque eu sou o Senhor teu Deus, e não outro semelhante a mim. Assim diz o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu favor sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Nós temos visto, Espírito Santo, a tua proteção de verdade. Nós temos visto em meio a caos, nós temos visto em meio à paralisação dos homens, mas não a paralisação do Senhor. Os teus ouvidos não estão tapados para que não ouça nossas orações, os teus braços não estão escolhidos para que não possa nos abençoar. Ah, Senhor, eu abençoo a tua igreja. Eu profetizo sobre a sua vida uma semana de bênção, uma semana de alegria, uma semana de gozo e de paz, na presença do Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado, Fábio, pela transmissão. Obrigado, meu amado Pedro, pelo som. Bárbara, pela nossa mídia. Muito obrigado. Só trazendo um lembrete para vocês, nós queremos começar o nosso culto, a nossa transmissão, até esse edito se encerrar, que vai ser breve em nome de Jesus, às 18h30. Tá bom? Por quê? Porque você se prepara. Nós aquele dia fizemos às 20h30 devido a necessidade de servirmos a ceia para os nossos irmãos lá fora. Mas às 18h30 queremos começar no horário, ok? Deus abençoe vocês, tá? Uma semana abençoada e um beijo no seu coração.